a estas camadas desfavorecidas da nossa sociedade, que constituem a sua maioria quase que absoluta. E ao contrário, quando se trata daquela criminalidade sofisticada, a criminalidade encastelada em todos os estamentos do poder, envolvidas na corrupção, nas grandes fraudes, os índices são quase absolutos de impunidade. E aqui, diante desse problema, normalmente surgem duas posições doutrinárias e posições até jurisprudenciais acerca do problema. Alguns que se autodenominam da esquerda penal adotam soluções alternativas. Diante desse quadro, não é possível que o infeliz, o desfavorecido, vá para a cadeia. Então vamos adotar posições alternativas, vamos cada vez mais liberalizar a aplicação da lei penal. E uma outra postura da chamada direita penal, que procura cada vez um rigor maior, busca soluções, o agravamento das penas, procura e sustenta até posições radicais como a pena de morte. Qual seria, dentro desse contexto de ineficiência quase absoluta da nossa justiça criminal no país, o melhor caminho a adotar? A da chamada esquerda alternativa ou da direita penal com a aplicação rigorosa e exacerbação das penas? Eu acho, e sempre sustento isso em qualquer tipo de debate ou discussão a que participe de norte a sul desse país, quer dizer, sem qualquer preocupação ou de ser rotulado de direita penal, eu defendo uma efetiva aplicação à lei penal para todos. Ao contrário de uma posição alternativa de colocar bandido na rua, eu quero colocar na cadeia também estes que permanecem impunes em nosso país e que causam graves danos a toda a sociedade. Só para exemplificar, quer dizer, de um caso que recentemente ocorreu no Poder Judiciário do nosso Estado, envolvendo fraudes na Previdência Social. Pois bem, em um único ano, uma quadrilha de que participavam, inclusive um juiz de direito, advogados e funcionários da Previdência, lesou a Previdência em um ano, no valor equivalente a 300 milhões de dólares. É lógico que só esta conduta delituosa, que neste caso, por exceção, resultou em condenação de todos os participantes, causa um dano muito social muito maior. Nesse processo, no momento da acusação, eu fiz o cálculo. Esta única ação delituosa é equivalente a 300 mil roubos que são praticados diariamente no Rio de Janeiro e em outros estados do nosso país. Qual é o fato mais grave? Para mim, é muito mais grave este fato. Como é muito mais grave as fraudes no orçamento da União por parlamentares que permanecem impunes. É muito mais grave a impunidade de um ex-presidente da República em uma decisão inaceitável, a mesma prova que foi suficiente para afastá-lo do cargo deveria ter sido para condená-lo, mas fazem uma justiça brasileira. Ele não serve para ser presidente da República, mas pode ficar impune por aí. Estas questões relacionadas com o Poder Judiciário no campo de atuação penal devem ser objeto da nossa reflexão. E outras tantas, aqui eu ouso também discordar daquela posição que diz que das decisões do Poder Judiciário não se pode criticar, nem discordar delas, se deve recorrer. Muito bem, pleno acordo. Eu sempre fiz isso com um promotor de justiça há 25 anos. Quando eu não concordava, eu recorria para uma possível reapreciação daquela questão. Mas é que surgem muitas vezes algumas questões e numa esfera
da qual não cabe mais recurso, Supremo Tribunal Federal. Então, estaríamos nós, como estudantes de direito, impedidos de criticar uma decisão do Supremo? Eu acho que não. E aqui eu critico, quer dizer, não só aquela absolvição do presidente Collor, como especialmente uma, hoje, mais recente, que anula todo tipo de condenação a pretexto de que a gravação telefônica como prova criminal é uma prova ilícita que invalida toda a prova daí decorrente. É uma decisão do Supremo que desserve a todo um trabalho de combate à criminalidade, todo trabalho de combate à corrupção, quando a Constituição é clara, é assegurado o sigilo das telecomunicações telefônicas, salvo para a prova em processo criminal com autorização judicial. Quer dizer, havendo autorização judicial e sendo como prova no processo criminal, tem que ser uma prova efetivamente aceita e válida. Pois bem, existem casos gravíssimos que, quando se chega ao Supremo Tribunal Federal, são anulados com uma filigrana desta natureza. Então aí, quer dizer, quando se constata uma decisão como essa, não, vamos concluir, será ineficácia. Quer dizer, o Brasil é o país da impunidade. São decisões como essa que nos conduzem a uma conclusão. Bom, os problemas da morosidade também são evidentes. A falta de celeridade de todo o aparelho do Poder Judiciário, evidentemente, quer dizer, as decisões que se arrastam, a justiça demorada é ausência de justiça. Nós temos que buscar mecanismos de que as questões tenham efetivamente uma celeridade maior, sem qualquer dúvida. É lógico que existem questões estruturais que escapam ao nosso poder de controle. O Brasil todo, segundo os últimos dados de avaliação, possui 10 mil juízes de direito para uma população de 150 milhões de habitantes. Evidentemente, quer dizer, um número insignificante em proporção à população. Evidentemente que esse aspecto também é um aspecto importante que tem que ser discutido dentro de um Congresso de Direito em que se busca o aprimoramento das instituições. Aí nós vamos verificar que na maioria dos estados os quadros da magistratura não estão completos e os concursos realizados não preenchem as vagas. E aí começam a querer responsabilizar a deficiência do estudo jurídico pelo número insuficiente de magistrados e, consequentemente, responsabilizar a ineficiência do ensino de direito como causa da ineficiência de todo o aparelho judiciário. Eu vou concluir. É lógico que, dentro desse contexto todo, eu insisto que essas questões devem ser objeto da nossa reflexão. Nós temos que buscar o aprimoramento dos mecanismos de natureza processual, objetivando uma mais célere prestação jurisdicional. Nós temos que privilegiar o judiciário quanto aos recursos humanos, ao concurso público para a magistratura, para os serviços auxiliares. É indispensável que ao judiciário seja assegurada a sua independência, essencial para uma verdadeira democracia e para a transformação do nosso país. Mas, enquanto essas questões não são solucionadas, aquilo que eu coloco como mensagem é a consciência de cada um. Muitos de vocês aqui presentes serão futuros integrantes do Poder Judiciário e muitos, ainda que não integrantes do Poder Judiciário, participarão da atuação do Poder Judiciário como membro do Ministério Público, como advogados. Então, para que todo o funcionamento do Poder Judiciário
Judiciário seja aprimorado, o mais importante é a consciência de todos aqueles que o integram. Nós sabemos que com todas estas deficiências existem órgãos jurisdicionais que funcionam celeremente, procurando uma verdadeira justiça. Outros estão emperrados e a instituição tem andamento adequado. Isso fica na dependência exclusiva daquele ser humano que o integra. Então, a mensagem minha final é esta, é de que tenhamos consciência deste problema, dessa problemática toda, e com a responsabilidade que nos é maior num país como o nosso, pelo privilégio de alcançarmos um curso superior em nosso país, tenhamos a consciência de que o nosso trabalho será importante para o aprimoramento de todas as instituições do Poder Judiciário e para a transformação do nosso país. Muito obrigado. Agora vamos ouvir o professor Silvio Capanema. Eu me dirijo a todos da mesa, da plateia, envolvendo-os com um único tratamento que me parece adequado em um encontro de jovens estudantes. Meus queridos amigos, não é para lhes parecer simpático logo ao primeiro contato, e muito menos para cumprir um simples dever de cortesia, que eu faço questão de lhes dizer que foi com enorme prazer que aceitei o convite de participar com vocês desse 17º ENED. Esta oportunidade, para mim, funciona também como uma espécie de peregrinação nostálgica pelo passado. Aqui, junto com vocês, relembro os tempos, infelizmente já bastante distantes, em que exercia intensa militância de política universitária no glorioso CAF. Lá, na Faculdade Nacional de Direito, no nosso diretório, Cândido de Oliveira, vivi, como vocês agora o fazem, toda a ebulição cívica e intelectual do estudante de direito, nessa ânsia quase inconsciente de mudar as estruturas sociais. Acho, portanto, que é fundamental que esses encontros se perpetuem para que, através das diversas gerações que se sucedem, possam os advogados, que são, não tenham dúvida, os verdadeiros arquitetos sociais, idealizarem as estruturas com que sonhamos e precisamos instituir em nosso país. Quero também lhes dizer que estou muito à vontade para tratar do tema instigante, eu diria até provocador, que me foi proposto: a ineficácia do Poder Judiciário e a necessidade da sua reforma. Poderia parecer estranho que se chamasse um desembargador para falar da ineficácia da estrutura a que ele pertence. Mas quero lhes dizer que estou muito à vontade, porque estou magistrado há menos de 3 anos. Na verdade, toda a minha vida profissional se desenrolou em 33 teimosos e ininterruptos anos no exercício da advocacia militante no Foro do Rio de Janeiro. Só depois desses 33 anos de advocacia é que, atendendo a um chamamento da própria classe, aceitei então ingressar na magistratura representando o 5º Constitucional da Advocacia. Mecanismo que acho importante que coloquemos também nesse debate, porque constitui, e poucos percebem isso, um poderoso instrumento de oxigenação e de controle externo do judiciário. Na medida em que advogados militantes, que carregam orgulhosamente as cicatrizes
do seu dia a dia forense, em que promotores como Biscaia, que também levam todas as angústias de uma sociedade mergulhada em conflitos sociais, à medida que advogados e promotores, após tantos anos de militância em suas profissões, ascendem à magistratura, eles levam para os magistrados de carreira uma outra realidade, a sua experiência profissional e a sua sede de mudança e de justiça. De maneira que o quinto constitucional, tanto da advocacia quanto do Ministério Público, precisam ser esses quintos preservados em qualquer discussão que se faça em torno da reforma do judiciário, porque, repito, são eles o grande instrumento de oxigenação, inclusive da própria construção pretoriana. Não tenho assim, meus amigos, e quero deixar isso bem claro, qualquer ranço de corporativismo ao discorrer agora sobre as deficiências, mas também sobre as grandezas do poder judiciário. Sem dúvida, o grande fiel da balança entre o poder executivo e o poder legislativo. O único dos poderes do Estado imune às influências políticas e aos interesses políticos. O único poder em que realmente desaguam as grandes esperanças da população. Fala-se muito sobre a ineficácia do poder judiciário e associa-se isso principalmente à demora na entrega da prestação jurisdicional. Só o mais ingênuo dos homens poderia vir aqui para sustentar que a nossa justiça, como manda a Constituição, é rápida e barata. Ela é exatamente o oposto, demorada e cara. Quais seriam as principais razões dessa ineficiência? Em primeiro lugar, meus amigos, um crescimento explosivo da população, enquanto as estruturas administrativas do Poder Judiciário permanecem engessadas pelas agruras das disposições orçamentárias. Eu me lembro que há mais de 15 anos, meus amigos, 15 anos, o número de varas cíveis e criminais no estado do Rio de Janeiro é rigorosamente o mesmo. E vocês podem imaginar, nesses últimos 15 anos, quanto aumentou a nossa população. O número de juízes é o mesmo, de promotores, de escrivães, em suma, de todo o arcabouço de um poder judiciário que tem que atender aos conflitos de interesse de uma população em permanente processo de crescimento, muitas vezes incontrolável e desordenado. Em segundo lugar, uma maior complexidade dos conflitos de interesse que desaguam no judiciário. Surgem novos temas do direito. O direito ecológico, o direito das minorias marginalizadas, o direito das mulheres finalmente equiparado ao dos homens. Em suma, a globalização da economia, os planos econômicos, toda essa ebulição de mudança social acarreta um sem número de conflitos que acabam desaguando no judiciário. A cada plano econômico de salvação nacional que se promulga a todo momento nesse país, corresponde uma enxurrada, o termo é esse, uma enxurrada de ações em que as partes que se julgam prejudicadas em seus direitos adquiridos recorrem ao judiciário na esperança de restaurar seus direitos e seus patrimônios. De maneira que esta complexidade crescente dos conflitos de interesse aumenta de maneira incontrolável o número de ações. Em terceiro lugar, meus amigos, há uma maior consciência dos direitos. Isso é muito positivo. A população hoje conhece muito mais os seus direitos e aprende a defendê-los. Há os direitos dos consumidores,
aos direitos dos que se sentem violados em seus direitos da personalidade. Em suma, ninguém hoje mais se conforma, como antigamente, com uma violação a um direito seu, por menor que ele seja. O Código do Consumidor, por exemplo, abriu as portas do judiciário a um sem número de pessoas que antigamente se conformavam com os eventuais defeitos que os objetos ou serviços que compravam apresentavam. Os que são vítimas de erros médicos hoje batem sempre no judiciário para reclamar a justa indenização. Antigamente, os pacientes, e é por isso certamente que doente se convencionou chamar de paciente, é por isso que os pacientes de antigamente acreditavam a vontade de Deus, os insucessos de seus tratamentos, e conformavam-se com isto, imaginando que foi Deus quem assim determinou. Hoje, os pacientes são bem mais impacientes e a qualquer insucesso em seu tratamento, acorrem celeremente ao judiciário. Em suma, isso é altamente positivo. A população brasileira hoje sabe defender os seus direitos, conhece muito mais os seus direitos e sabe então usar os mecanismos democráticos para preservá-los. Há também, meus amigos, uma postura, uma estrutura arcaica do nosso direito processual. O nosso Código de Processo Civil é, sem dúvida, de todo mundo, o que apresenta o maior número de recursos. Um advogado com o mínimo de habilidade prolonga a solução de um litígio por alguns anos, simplesmente manejando os recursos que a lei processual coloca à sua disposição. Eu até acredito que seja um pouco de atavismo entre nós, um estigma, nós que somos uma nação cristã do julgamento de Cristo. O brasileiro tem no seu inconsciente a ideia de que a justiça é falha, porque condenou Jesus Cristo, que é quem menos merecia ser condenado. Então, com o pavor de que o erro judiciário que vitimou Jesus Cristo se repita, nós criamos mecanismos quase infindáveis de revisão das sentenças judiciais. Várias instâncias se sucedem, juízes repetem os mesmos julgamentos, impõe-se um número enorme de recursos que desaguam finalmente no ápice da pirâmide do judiciário, lá no Superior Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal Federal em Brasília, e até que se chegue lá, a prestação jurisdicional já se estende por vários anos. Os próprios advogados, muitas vezes, principalmente quando advogam para os réus, têm interesse em prolongar a entrega da prestação jurisdicional. Há uma preocupação extremamente salutar com a preservação do princípio da ampla defesa, do contraditório. Julgar, meus amigos, não é uma tarefa que possa se desempenhar rapidamente. É preciso mergulhar nas páginas do processo na procura incessante da verdade real. De um processo judicial, meus amigos, e eu agora posso dizê-lo, já que estou magistrado, eu não tinha essa visão quando era apenas advogado. De um processo judicial emergem várias verdades. Há a verdade do autor, a verdade do réu, a verdade do juiz e a verdade real, que na maioria das vezes não corresponde a nenhuma dessas outras verdades. É preciso então procurar a verdade real, é preciso examinar as provas, é preciso se assegurar às partes de maneira absoluta a utilização de todos os meios de defesa. E é evidente que não se pode fazer isso no espaço de algumas horas ou de poucos dias. A tarefa de julgar, portanto, seja no Brasil ou em qualquer outro país do mundo, há de ser necessariamente demorada, mas não devendo ultrapassar o estritamente necessário à procura dessa verdade real e da garantia dos direitos constitucionais de ampla defesa.
Finalmente, meus amigos, o judiciário tem um limite intransponível, o limite da lei. Não é o juiz que faz a lei, embora a lei permita a ele interpretá-la de acordo com o bem comum e a sua finalidade social. É o legislativo que faz a lei. Aos juízes cabe aplicá-la, de maneira que se não se pode muitas vezes fazer a justiça que corresponde ao nosso senso natural de equidade, a culpa não é realmente apenas do judiciário, mas também da própria estrutura legislativa, da demora com que nós no Brasil compreendemos a realidade social e a sua mudança e preparamos então novas leis. Essas são, meus amigos, as principais justificativas para a notória morosidade da justiça. Mas quero lhes dizer que este fenômeno não é apenas do Brasil. É uma balela, uma falácia dizer-se, por exemplo, que nos Estados Unidos as ações judiciais se resolvem em poucas horas. O sistema norte-americano é completamente diferente do nosso. O réu, levado a um primeiro contato com o judiciário, pode se declarar culpado e aí sim a pena lhe é aplicada imediatamente. Mas se ele se declara inocente, instaura-se a ação e muitas vezes a solução ainda demora mais do que ocorreria aqui no Brasil. Portanto, não há, seja no primeiro mundo ou no último dos mundos, um poder judiciário que se preocupe com a celeridade da solução dos conflitos. O que nós devemos nos preocupar é com a legalidade dessas soluções e com a justiça dessas soluções, mas não primordialmente com a celeridade. Mas daí não se infere que devemos deixar tudo como está. Ao contrário, está havendo um processo notável de mudança. O modelo clássico estatal de jurisdição está falido e eu sou o primeiro a proclamar isso com absoluta transparência e lealdade com vocês. Não é mais possível aturar o que vive-se hoje no Brasil de uma prestação jurisdicional que, quando é entregue à parte, na maioria das vezes é inócua. Exatamente porque o direito material que se persegue já se esvaiu pelo próprio decurso do tempo. As soluções alternativas se impõem e começam a surgir. A reforma do CPC, meus amigos, que injustamente se chama de cosmética, não é verdade, não é a reforma com que sonhamos, não é a reforma que precisamos, mas também não é uma reforma meramente cosmética, como alguns críticos impenitentes adjetivam. É uma reforma que nos deu, por exemplo, o mecanismo da tutela antecipada. Não tenham dúvidas que é a maior revolução no campo do judiciário nos últimos 100 anos. Na tutela antecipada, o juiz pode, desde logo, diante de um direito evidente do autor, sujeito a estado de periclitação, esse juiz pode antecipar-se ao exame do mérito, entregando ao autor, desde logo, o próprio direito material que ele persegue na ação. Não há que se confundir, portanto, a tutela antecipada, que é uma tutela de mérito, com a tutela cautelar, que pretende apenas a efetividade de um processo futuro que ainda será ajuizado. Na tutela antecipada de mérito, a parte já poderá obter imediatamente o próprio bem da vida que ela persegue e que só ao final da ação, anos depois, ela conseguiria ter acesso. Então, a tutela antecipada é, sem dúvida, uma dessas soluções alternativas para a morosidade do judiciário. Essa reforma do CPC aboliu mecanismos burocratizantes, absolutamente inúteis, que eram uma ode à nossa cultura burocrática. Os processos foram atalhados, os recursos foram simplificados. E tudo isso deságua nessa lei magnífica
que contém defeitos, como é inevitável, mas que constitui um marco divisor de águas na história do judiciário brasileiro, que é a lei que criou os juizados especiais cíveis e criminais. Juizados que permitirão, com uma concentração dos ritos, uma entrega muito mais rápida da prestação jurisdicional. Sacrifica-se no sistema dos juizados especiais a segurança constitucional da ampla defesa em nome de uma entrega mais célere da prestação jurisdicional. É inegável que num sistema de rito concentrado, como dos juizados especiais, não se pode ter a mesma certeza de que se fez justiça e de que se bem apreciou a prova. Mas é melhor sacrificar essa certeza em nome de uma justiça mais rápida para solucionar causas de menor complexidade. A solução das cortes de arbitramento que estão começando a se desenvolver no Brasil. O juízo arbitral vai sendo finalmente descoberto pelos brasileiros, principalmente no sensível, nervoso e de nervo doloroso do direito de família. Os conciliadores estão agora substituindo muitas vezes os juízes na solução dos conflitos familiares. Em suma, meus amigos, o que se percebe num país como o nosso, submetido finalmente a um processo de mudança, num país cuja sociedade finalmente descobriu-se indignada e inconformada, o que se percebe é que o judiciário, queira ou não, está atento para as suas mazelas, para as suas deficiências e começa a querer